Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo. Hoje nós vamos resolver a FUVEST 2022. Então, a prova é realizada agora, né, em dezembro, e para o ingresso em 22, no caso, o ano que vem. Então, vamos já às questões, sem mais delongas, né? Se você me conhece, eu tenho vários nas três mídias, né, no Instagram, Facebook, YouTube, com esse nome, Professor de História Marcos Melo. Então, se você ainda não entrou, se você vai para a segunda fase, por exemplo, eu tenho vários vídeos, várias dicas lá, a gente se encontra lá. Mas vamos então resolver a questão aqui ao vivo hoje, tudo bem? Vamos à primeira questão. O primeiro diz assim, olha, é um texto do Emicida, Minha Pele, Luanda, Antissala, Aruanda, tipo Tchala, Wakanda, Veneno Black Mamba, Bandoleiro em Bando. Que é o comando dessas bandas? Nessa noite, vocês vão ver mais sangue que Hotel Ruanda. Se você tem visto meus vídeos, eu recomendei, inclusive, assistir o filme Hotel Ruanda, que fala sobre a guerra civil que aconteceu nesse país. Mas vamos ao texto primeiro, né? Aí, o segundo texto, o primeiro é uma música, né, do Emicida, muito famoso, né? Com certeza você o conhece, músicas belíssimas aí. E aí o segundo texto, então, diz assim: não sei onde ela tinha ido à escola, mas ela sabia ler e escrever. Saber escrever era algo perigoso. Se você tinha um pai exilado no Burundi, logo começaram a suspeitar que que está se correspondendo, né, com os Tutsis que preparam seu retorno a Ruanda, que você é uma espiã dando informação aos que estão desse lado da fronteira e poderia facilitar a volta dos Tutsi. E aí vem as alternativas. Mas o fundamental, gente, para resolver essa questão era, se você soubesse que era um conflito étnico, você resolvia a questão. Porque veja só, esses textos foram retirados, respectivamente, da música Pantera Negra, do Emicida, e do livro A Mulher de Pés Descalços, né, que fazem referência à guerra civil em Ruanda. Sobre esse conflito, é correto afirmar. Olha, eu fui grifando aí em vermelho para você perceber, achar mais fácil, né? Se você tiver com lápis, caneta, também tente fazer esse exercício. Eu, nas minhas dicas, eu sempre recomendei você ir grifando todo o texto. E vamos fazer isso agora. Veja na alternativa A. Ocorrido no início do século XX, teve como principal estopim a disputa por recursos minerais. Bom, se é uma guerra civil, pessoal, não é uma disputa por recursos minerais. Tá? E ainda fala Ruanda na divisa com Senegal. Você viu que o texto falou do Burundi, tá? Até podemos admitir, mas Senegal não, recursos minerais, nada a ver. A B de bola fala que era uma ex-colônia belga e inglesa. Era belga, não era inglesa, mas vamos continuar. Ruanda conquistou sua independência com auxílio norte-americano. Aí também está furado. Tá? Nos anos 2000, também errado. Eu sempre falo que você não precisa de decorar datas, mas décadas, né? Essas referências de século, aí sim, né? A, a, a guerra foi em 1994, certo? Então, está errado já pelo próprio texto, né? A referência inglesa, auxílio norte-americano, a data está errada, enfim, a alternativa totalmente furada. A C fala que trata-se de um conflito resultante da disputa entre diferentes grupos religiosos. Então, veja, não é religioso, repetindo, é étnico. Resultou na morte de mais de 800 mil Hutus e Tutsi. Bom, realmente eram os nomes, né, das duas etnias mais importantes que resultou nesse conflito, mas está errado porque não é grupo religioso. Você já ouviu falar de religião, né, com esses nomes? Não, né? São etnias. Então, também é uma forma de você aí se safar, né? A D de dado fala que apoiados pelos russos e pelos franceses, ó, já começou
colocar potências estrangeiras aí, não é o caso, né? Ele disse assim que os Tutsis tomaram o poder com um golpe de Estado na década de 70, e mais uma vez, a data também poderia ser uma forma aí de você eliminar essa alternativa, tudo bem? E, portanto, sobrou só aí, né? É a correta. Foi ocorrido na década de 90, teve como origem a disputa étnico-cultural. Mês passado, eu fiz uma live sobre a África e eu falei desse conflito e recomendei, como já disse, do aluno dar uma olhadinha nesse filme, que além de ser muito interessante, você ia também aprender sobre esse conflito, né, em Ruanda. Então, continuando, nos territórios de Ruanda e Burundi, que o próprio texto aí, né, o segundo texto, fez uma menção. Tudo bem? Então, olha, gente, essa questão, como eu disse, o aluno tinha que saber, sabendo o mínimo sobre Ruanda, ele resolvia essa questão. Tá? A única hipótese de errar é não ter visto nada. Mas se viu Ruanda, a gente sabia que era um conflito étnico. E aí, praticamente, matava essa questão. Então, para quem estudou Ruanda, era um conflito relativamente, né, uma questão, melhor dizendo, fácil. Vamos passar agora, então, para a outra questão, que vai dizer sobre, então, falar sobre a Revolução Industrial. Né? Então, diz assim, olha, eu já grifei também, como eu disse, para facilitar aí para vocês, o que vai ser fundamental para a gente responder a questão. O texto diz assim, ao opor operários sobre vigilância e operários a domicílio, a fábrica reduziu seus custos. Então, olha, antes da gente avançar, você está vendo que ele está dando uma ênfase à questão, né, da vigilância para reduzir os custos. Por quê? Eu brinco às vezes com aluno, eu falo, gente, quando você vai, por exemplo, estudar sozinho, muita gente às vezes tem essa disciplina, mas o que pode acontecer? Você, por exemplo, toca o telefone, você vai atender, não é? Celular, distrai, enfim, uma série de situações podem te tirar sua atenção, né, da leitura, da concentração que é exigida. Quando você está na sala de aula, seja na escola, no cursinho, o professor vai te vigiar, né? O professor é aquele chato lá que vai te... Opa, não, né? Guarda o celular, presta atenção aqui, olha, agora vai ter uma coisa importante. Então, grosseiramente comparando, é isso, né? Os operários sob vigilância aí. Então, eles vão ser mais produtivos. E veja que o texto já colocou, a fábrica reduziu seus custos. E olha a sequência, sem se ver necessariamente obrigado a adotar uma tecnologia mais eficaz. O argumento da superioridade tecnológica não é, portanto, nem necessário, nem suficiente para explicar o advento e o êxito da fábrica. Então, como eu disse, né, a primeira frase aí, ela é decisiva. Então, veja as alternativas. De acordo com o economista norte-americano, o triunfo da organização econômica deve ser compreendido. Fala por meio de maciço investimento na tecnologia. Não, ele enfatiza justamente o oposto disso, não é? Grandes máquinas, diminuindo os custos de produção. Não, olha, até voltar aqui, tá vendo? Ele fala, olha, sem necessariamente obrigado a adotar uma tecnologia mais eficaz. Então, errada A. B. Capacidade de controlar e padronizar as diferentes etapas do processo produtivo por meio da disciplina. Parece ser coerente, não é? C. Pelo processo de concentração de operários que estimulou a disputa por vagas e a diminuição dos salários. Não, pode, pessoal, até ter acontecido havia realmente uma grande disponibilidade de mão de obra que ajudou a diminuir os salários, mas não é o que o texto está comentando, não é? Dedidado fala que, através da substituição das formas artesanais das fábricas domésticas pela estrutura de guildas e corporações, não, as corporações de ofício, você estudou direitinho lá na Idade Média, as corporações eram típicas da Idade Média, né? As guildas, aquelas associações de comerciantes na Baixa Idade Média. Então, está havendo aí também uma inversão cronológica dessas formas de produção. Então, totalmente errado.
Aí diz que por meio de estratégias de gestão que incidiam na divisão do trabalho e na introdução de bônus por produtividade. Pessoal, no início, nos primórdios da Revolução Industrial, isso aí é inadmissível, certo? Então, como vocês perceberam, seria a capacidade de controlar, né, como diz aí a alternativa, e as diferentes etapas por meio da disciplina. Então, vou voltar só para a gente fechar, tá vendo? Ao opor operários sob vigilância e operários a domicílio, a fábrica reduziu seus custos. Então, uma questão aí, né, de interpretação de texto, né, com o seu conhecimento, você resolvia essa questão tranquilamente. Eu sempre tenho enfatizado que os vestibulares, hoje, até pela facilidade que tem-se, né, de incluir imagens, tabelas, enfim, é muito explorado. E está aí um quadro do Portinari, Os Retirantes. Então, vamos ver, ele dá uma observadinha na obra e para as alternativas. E aí diz, identifique a alternativa mais adequada para expressar as realidades, né, as relações, desculpem, entre arte e sociedade. A diz que a obra retrata o êxodo rural de um grupo de nordestinos, fugindo da fome, da seca e da miséria. E ela parece ser já logo de cara, mas nós temos que ler todas as alternativas, não é? Olha, o quadro critica a incapacidade da Sudene. Não tem nada, uma referência, né, a Sudene especificamente. Né? A Sudene também, na data, nem existia, enfim. Então, ela é furada, essa alternativa, mas, né, porque está explicitando, principalmente pela Sudene, né? Essa referência está esquisita aí. Não tem nenhuma imagem aí, né, no quadro, nenhum elemento que você pode dizer que está, né, se relacionando à Sudene e, né, em propor políticas públicas para a população do Nordeste. E outra, iria criticar, né? Não é o caso. Bom, C, a pintura vincula uma mensagem de esperança. Veja, mais uma vez, lembrando, eu grifei para você achar aí mais fácil a contradição. Veja, mensagem de esperança ao opor o céu azul aos tons terrosos para designar a aridez da passagem, da paisagem. Então, gente, não há nenhuma referência aí à esperança, né? Um quadro que realmente nos deixa até angustiados, né? Uma cena muito pesada. Vamos ver a D. A imagem do grupo com os corpos esquálidos e doentes evidencia uma visão preconceituosa sobre os nordestinos. Não, não é preconceito. Não é? As figuras estão esquálidas, é um retrato da realidade que ele está denunciando, certo? Que ele está criticando, e não uma visão preconceituosa. Aí fala que a tela expressa fortes convicções religiosas. Não há nenhuma referência, né? Não tem nenhum. Quer dizer, vamos voltar lá? Você não está vendo nenhum elemento religioso aí, não tem cruz, não tem, né, nenhum adereço, então, associado à religião. Então, já está meio esquisito, forte convicção religiosa. Aí retrata o Calvário dos Jesus como uma passagem bíblica. Aí, né, então, essa questão da religião, passagem bíblica, não tem nada a ver. Alternativa a de amor. A obra retrata o êxodo de um grupo de nordestinos fugindo da fome, da seca e da miséria. Certo? Bom, vamos para outra questão, um texto relativamente longo. A gente sempre comenta que o aluno tem que estar preparado até fisicamente, né, para a prova. Você muda, né, de história para matemática, para química, para biologia, textos longos. Realmente o aluno tem que estar preparado, como eu disse, não só né, psicologicamente, mas até mesmo fisicamente. Ele está acostumado a fazer esse tipo de prova. Por isso que fazer esse simulado sempre é interessante, não é? Sempre recomendo aí. Bom, o texto diz o seguinte: Antônio Vicente Mendes Maciel, conselheiro, era alcunha, né, o apelido, era cearense e nasceu em 13 de março, aprendeu a ler, escrever e contar, andou estudando latim. Eu vou, pessoal, dar uma reduzida aqui para a gente ganhar tempo com coisas mais importantes, tá? Então, vamos lá. Era apenas um peregrino acompanhado de numerosos, né?
de numeroso séquito, pequenos agricultores, isso vai ser importante para resolver a questão, ó, pequenos agricultores, caboclos, né, de aldeamentos, gente sem recursos, doentes, isso é fundamental, como já disse, vocês vão ver nas alternativas. E aí fala que ele se estabeleceu em Canudos, mudou de nome, né, para Belo Monte, enfim. E diz assim, de vários pontos do sertão apareciam os conselheiristas, caminhavam para lá, movidos pela fé, queriam morar ali, sem pensar em conquistar novas terras. Olha, veja, de acordo com o texto, né? Não pensavam em conquistar nova terra, nem restaurar a monarquia. Vai ser importante, você vai ver, para abandonar uma das alternativas. Cá de fora, não entenderam assim os interesses políticos e patrimoniais, deram novos rumos, o destino sangrento ao sertão de Conselheiro. E vamos às alternativas. A representou a luta da Igreja Católica, então a Igreja Católica está furada, né? Ele era um beato, não ligado à igreja. Por isso que eu comentei com vocês uma vez, que eu vendo aí, um dos alunos trouxe para mim um vídeo de uma pessoa, lógico, aqui é falta de ética até citar, mas a pessoa dizia que, acho que para facilitar, né, eu não condeno também, às vezes, como sempre falo, você simplificar para o aluno entender, mas ele tem que ter cuidado e logo na sequência deixar claro para o aluno, olha, eu usei isso como um recurso para você associar a religião, mas ele não era da Igreja Católica, ele era um beato, certo? E esse texto, a pessoa dizia que o Antônio Conselheiro era um padre, então, se o aluno viu aquele vídeo, por exemplo, né, pode ter se complicado aí, porque associar a Igreja Católica. Então, abandonado, né, principalmente por essa referência à Igreja Católica. Tudo bem? B, fez uso da educação formal. O texto não deixa claro que é uma educação formal, certo? E também fala colocar em xeque, né, os dogmas do catolicismo, não é o caso. Ele recorria à Bíblia, por exemplo, né? No texto aí faz essa referência. A C fala que defendeu a restauração da monarquia, por isso que eu falei para vocês, olha, gente, grifa tudo que você está lendo. Ele diz, né, não pretendiam restaurar aqui, na época, pessoal, para reprimir esse movimento, falavam que eles estavam, né, querendo a restauração da monarquia. Então, mas hoje não admite-se mais isso, né? Isso é apenas foi um pretexto usado para reprimir o movimento. Então, não defende a restauração da monarquia, mesmo que você não lembrasse disso, veja, eu vou voltar até o texto aqui, né, lá embaixo, tá vendo? Ó, nem restaurar a monarquia. Então, furado. E fala que identificava-se com interesses políticos? Não, né? Ele fala no começo, por isso que eu falei mais uma vez, né? Vou voltar lá, olha. Agora, na parte do começo do texto, pequenos agricultores, né? Caboclos de aldeamentos, gente sem recurso. Então, não tem nada a ver com esse identificar com interesses das elites locais. Dedidado atraiu pessoas pobres do sertão nordestino, com mensagem de fé e acolhimento aí, né? Tá coerente. E aí liderou uma insurreição contra estruturas sociais. Não, eles não estavam querendo insurreição, né? Se você leu minimamente, se você viu meu vídeo também, eu tenho um vídeo sobre a Guerra de Canudos, ele não vai liderar a insurreição. Eles estavam lá e houve, né, um problema lá de compra de madeira, por pretexto, como eu disse, para repressão. Então, não é uma insurreição contra estruturas sociais e políticas. Então, a alternativa certa é a D de dado. Hoje nós vamos fazer um primeiro vídeo. Eu não tenho noção, porque a gente vai, né, administrando aí à medida do possível aí o nosso tempo. Não quero correr demais, mas também não posso ficar dando uma aula específica sobre o assunto, né? Isso tem nos outros vídeos que eu já disse, que eu tenho aí no meu canal, e outros, né, continuamos fazendo aí diariamente. Então, eu não sei se vão ser 3 vídeos, né? Eu estou calculando 3 vídeos. Então, esse é o vídeo 1, e aí eu prometo para vocês aí, amanhã nós entramos novamente para continuar essa resolução, certo? Então, vamos voltar lá para a gente continuar nossa conversa.
Tá aí bonitinho para você? Deixa eu dar uma checada aqui, porque o texto, eu quero deixar só o texto aí para vocês, porque, né? Aí minha cara aí vocês não precisam ficar vendo, né? Vocês querem conhecimento. Então vamos lá. Então diz assim, ó, deixa eu só ver aqui se voltou mesmo, exatamente. Vamos lá. Olha, se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamante, depois algodão, em seguida café. Pessoal, essa questão eu considero uma das mais fáceis do texto, porque além de ser um assunto que o aluno com certeza domina desde o começo, né, é uma coisa básica do sistema colonial, que é, né, o fornecimento de produtos tropicais, ouro e prata, e consumir os manufaturados da Europa, o texto ainda foi generoso e falou tudo isso para você, né? Olha, açúcar, tabaco, ouro, diamante, depois algodão, café, e aí vem as alternativas. O sentido da colonização no Brasil. Fala, permitiu o desenvolvimento de um extenso parque industrial? Não, gente, falou o tempo todo aí de produtos, né, agrários, caracterizou-se pela forte presença da mão de obra assalariada? Não, trabalho escravo. C, esteve voltado principalmente para o mercado externo? Sim, olha lá o texto, gente, para o mercado, o comércio europeu, né? E D, baseou-se na produção de manufaturas têxteis? Também não. Texto repetindo, só produtos agrícolas. Garantiu a expansão da pequena propriedade? Não, grande propriedade. Eu sempre, né, quando eu dei essa aula, também tenho aí no meu canal, se você assistiu, com certeza você não errou isso daí, né? Então, são aqueles 4 elementos. Eu sempre falo, não decora, pensa na lógica. Se é para o mercado externo, tem que ser grande propriedade. Como que você vai produzir para o mercado externo numa pequena propriedade? Então, é grande propriedade, trabalho escravo e monocultor, certo? Voltado, então, para exportação. Essa, gente, é a mais tranquila, né? Bem simplesinha aí. Agora vem uma das mais difíceis aí, né? Difíceis, entre aspas, que daria para eliminar, mas vamos lá. E veja que não teve texto nenhum de apoio. Colocou assim, a revolta dos malês, ponto, né? Praticamente, não é isso? Revolta dos malês, ocorrida em Salvador e da data. Por isso que eu sempre falo para os alunos, ó, muitas vezes a data, na maioria das vezes, eles dão, só que eles querem saber o que foi a revolta, por quê, consequências e assim por diante, tá? Olha, uma revolta organizada por escravizados e libertos contra a escravidão e a imposição da religião católica. Eu sei que isso pode ter suscitado alguma dúvida, porque o aluno fala assim, poxa, mas escravizados e libertos, e aí, né? Aí tem, gente, uma questão, aí, grosseiramente comparando, o nível de informação que você teria que ter da revolta dos malês para resolver a questão, era que quando você vê, mesmo o pessoal, às vezes num cursinho, principalmente, não tem aquele tempo todo, não é? Mesmo às vezes a apostila não traz aquela informação com detalhes, mas a revolta dos malês tem que lembrar, principalmente, foi uma revolta né, contra a escravidão e islamizados. Isso talvez ajudasse aí como eu disse, mesmo que você tivesse dúvida aí em alguma outra alternativa ou na própria alternativa correta, mas imposição da religião católica, né? Então, essa informação de ter sido escravos islamizados ajudaria a resolver essa questão. Ela não é muito complicada nesse sentido. Vamos ver a B. Expressava as aspirações de liberdade dos escravos urbanos impedidos de comprar suas cartas de alforria. Então, né, tem uma contradição aí, porque se ele é escravo, ele vai conseguir comprar a sua carta de alforria, né? E não é o texto, não é a questão. Eram, como eu disse, escravos islamizados e contra, portanto, né, como diz a alternativa A, a imposição da religião católica, e a escravidão, obviamente, né? A C falava da externava indignação da população branca. Não, né? A população branca usufruía do trabalho dos negros, né, dos escravos. Então,
não é população branca. Aí podia parar até de ler, né? E aí, mas por desencargo de consciência, vamos lá, né? Com as práticas de violência e dos castigos públicos, não é o caso. D, reivindicava mais autonomia para as províncias. Essa é totalmente furada, né? Revolta dos Malês, aí é para aquele aluno que não estudou nada sobre a Revolta dos Malês, aí poderia ficar em dúvida, mas se viu alguma coisa, era aquela mais rapidamente descartável, né? Assim como a população branca. E aí dizia assim, ainda, né, continuando a leitura, contrapondo-se à política centralizadora empregada pelos gestores imperiais, nada a ver. E fracassou em decorrência das dificuldades encontradas na arregimentação de escravos dos engenhos do Recôncavo. Essa eu sei que pode, gente, ter suscitado alguma dúvida, o aluno falar assim, poxa, por exemplo, ficar em traia aí, né? Porque a A fala em libertos, aí o aluno pode ficar um pouco nessa dúvida, né? Enfim, mas, veja, gente, pensa nessa frase, olha, fracassou em decorrência das dificuldades de arregimentar escravos. Quer dizer, teria que ter uma bola de cristal, né? Quer dizer, fracassou por isso? Ah, quer dizer que se eles arregimentassem esses escravos, eles teriam sucesso, né? Então, nada garante que eles teriam sucesso. Então, por essa formulação também fica esquisito e alternativa errada. Então, revolta dos malês. Sempre lembrando, o ponto fundamental quando aconteceu, né, foi durante o período regencial, eu sempre falo para os meus alunos, olha, quando, onde e por quê. Então, quando foi no período regencial, onde? Salvador. Aí o próprio enunciado até já se encarregou de dar essa informação. E por quê? Escravos islamizados contra a escravidão e, como diz aí, né, a alternativa, contra essa imposição da religião católica, já que eles são muçulmanos. Beleza? Então, essa revolta, né, é sempre cobrada, tomem cuidado com ela. Bom, gente, uma questão agora sobre a Guerra do Peloponeso, também parece um pouco complicada, mas depois ela se ajeita, porque veja só, primeira coisa, antes de ler a alternativa, o aluno que estudou a Grécia, ele tinha que lembrar, o que foi a Guerra do Peloponeso? Confronto entre a Liga, né, do Peloponeso e a Liga de Delos. A gente, geralmente, quando fala desse confronto, fala o confronto entre Esparta e Atenas, que não é errado, né? E também ajudaria a responder essa questão, mesmo dessa forma mais simplificada. Confronto entre Esparta e Atenas, e a Esparta vence a guerra. Né? Essa é uma informação importante. E essa guerra sempre é colocada, né, quando a gente dá aula sobre essa guerra do Peloponeso, tem a minha aula aí também, não sei se você já viu, a guerra do Peloponeso vai enfraquecer as cidades-estados, porque as cidades vão começar a lutar entre si, certo? E vai se enfraquecer e permitir a ocupação do Alexandre Magno. Mas vamos por ordem. Então, vamos à alternativa. O conflito resultou das disputas comerciais e militares entre a Liga de Delos, liderada pela cidade-estado de Atenas, e os interesses assírios. Não, o confronto entre Esparta e Atenas. Já elimina essa alternativa. B, a guerra afetou a autonomia política e administrativa das cidades-estado, dando lugar ao império. Não, essas cidades, gente, vão ficar ali lutando, né? Esparta vence Atenas, aí depois tem a guerra de Tebas, né? Tebas derrota Esparta, e as cidades vão, enfim, né, ficar ali num quase que constante conflito, até, como eu já disse, ser ocupado, né, pelo Filipe e depois pelo Alexandre. Então, não deu lugar à organização imperial, tá? A hegemonia ateniense foi dissolvida com o triunfo da Liga do Peloponeso, e as colônias na Ásia Menor foram devolvidas aos persas. Então, veja, como eu disse para vocês, um dado básico dessa guerra do Peloponeso era a derrota de Atenas. Então, a C está correta, ó. A hegemonia ateniense foi dissolvida com o triunfo da Liga do Peloponeso. E aí, as colônias da Ásia Menor, que é um detalhe que, às vezes, realmente eu concordo com você, aluno, que às vezes não tem essa informação assim tão logo de cara, mas veja, você vai eliminando também, né? Elas foram devolvidas aos persas, porque a lógica de Esparta não era comercial, né?
Então, isso facilitou essa devolução, como diz aí, das colônias. O que está errado na D? A guerra marcou a decadência do militarismo espartano. Não, eles ganharam a guerra. Então, né, tá furado. E o desabastecimento de escravos, a desorganização da produção agrícola contribuiu para a perda da hegemonia grega. Não, como disse, tinha que lembrar disso. Esparta venceu. Esparta não estava ligada ao comércio, não tinha essa pretensão de hegemonia no Mediterrâneo. Enfim, então, está furada essa alternativa. Tudo bem? Pessoal, como eu disse para vocês, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Nós vamos, então, fazer em 2 aulas. Eu acredito que em 2 nós avançamos bastante. Eu tentei ir passando aí as coisas que não eram relevantes para a nossa discussão, para a gente avançar bastante, você aproveitar melhor, né, esse tempo aí que você está estudando. Com certeza, você tem outras disciplinas para estudar e tem que ser rápido, né? A gente não pode ficar aqui enrolando. Então, tentei fazer isso, acho que conseguimos. Tem o meu canal, vocês podem também fazer questionamentos, caso seja necessário. Eu só recomendo que eu já recebi algumas listas de exercícios. Aí não dá para resolver, né, pessoal? Porque muitas vezes são alunos de colégio, então o professor deu para ele, né, para o aluno reforçar o conhecimento e tal, eu não posso dar o gabarito, tá? Mas uma questão assim específica, um ponto direto ao ponto lá, a gente responde sim, né, da medida possível. Já fiz bastante isso daí. Então é isso, pessoal. Aguardem o segundo vídeo então, e bons vestibulares. Vamos dar dica também para a segunda fase da FUVEST. Eu te aguardo aí, beleza? Me procura aí nos meus canais e nós vamos com certeza ter sucesso aí. Eu quero ir junto com você nessa empreitada, tá? Então é isso, pessoal. Forte abraço, garotos e garotas. Sucesso aí. Estamos torcendo por vocês. Forte abraço e até a próxima.